Olá, seja bem-vindo ao canal A Graça Dada de Graça. Temos estudos e discipulados e orações. Se quiser fazer parte, nos fazer uma visita e fazer parte desse discipulado, mande uma mensagem para o nosso e-mail, agracadadadegraca@gmail.com, seria graçadadadegraça@gmail.com, sem o C cedilha. E seja bem-vindo, nós te passaremos o endereço para que você possa participar. Adianto, são reuniões simples, humildes, mas que ninguém vai ficar pedindo dinheiro a você, nem nenhuma outra coisa nesse aspecto. Apenas para orar e edificar e evangelizar a palavra do Senhor. No demais, assista esse vídeo e seja abençoado. Ore por nós. Deus te abençoe. Amém. Todos já acharam Hebreus 11? Diz assim, a palavra do Senhor. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual Deus alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Fechemos nossos olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós pedimos, Pai, que Tua graça, Tua glória esteja conosco, nesse discipulado com estas irmãs aqui. Meu Senhor, em nome de Jesus, nos ensina, porque eu não sou nada, eu não tenho nada e eu não posso nada. Eu sou apenas, Pai, como uma caneta, e peço, Pai, que Tu me use como uma caneta para escrever nos corações, que são as tábuas das almas dessas irmãs, a palavra do Senhor. Em nome de Jesus eu te oro e te agradeço. Amém. Pode sentar. Aleluia. No discipulado passado nós falamos a respeito de algumas coisas e entramos no assunto da fé. Nós falamos a respeito do Espírito, nós falamos a respeito de João Batista, nós falamos a respeito do que é o homem perfeito para Deus, né? Que para nós o homem perfeito é aquele que não rouba, não mata, não se prostitui, não erra, que é dizimista, que ora, que jejua. Para nós esse é o homem perfeito, mas para Deus não é esse o padrão de homem perfeito. Para Deus, que quando Ele conceitua algo na palavra dEle, o conceito de branco para Deus é um só. O conceito de preto para Deus é um só. Por quê? Porque Deus não aprende. Deus é perfeito em sua palavra. Ele não aprende. Ele já é a primeira palavra de Deus no Jardim do Éden, é a última palavra de Deus em Apocalipse. Ele não aprende. Então, quando Deus diz que o homem perfeito para Ele não é o que não erra, não é o que não falha, não é o que não peca, não é o que jejua, não é nem o que obedece. O homem perfeito para Deus é aquele que não cai, não tropeça com sua língua. Esse é o homem perfeito para Deus. Tiago, capítulo 3, diz: a língua, pequeno órgão que comanda um grande navio, ele vai para lá e vai para cá, e o leme é desse tamanhinho, é como a língua. A língua, ela incendeia uma floresta inteira. A língua cria mundos. Você vê a palavra em Hebreus, diz, pela palavra e pela fé entendemos que é os mundos, não o mundo, os mundos, a língua. E o homem que domina a sua língua é perfeito, porque ele domina o seu próprio corpo. Então não é o corpo que domina a língua, é a língua que domina o corpo. Você vai caminhando e caindo, caminhando e caindo. Você caiu, mas o Senhor vai me consertar. Você caiu, mas o Senhor me salvou. Você caiu, mas eu estou salvo em nome de Jesus. Você tropeçou, levantou e continua. Por quê? Porque o Senhor dá graça para isso. A palavra é aquilo que vale para Deus, não seus atos. Abraão é o nosso exemplo de fé, pai da nossa fé. Por quê?
Porque Abraão mentiu, eu estou revisando um pouco do que eu falei na primeira discipulado. Porque Abraão mentiu, entregou a Sara para ser desposada por outro homem. Abraão saiu, Deus disse, saia da tua parentela, te separa da tua parentela, vai para uma terra. Abraão teimou, levou o pai, levou Ló. E ainda assim Abraão é o nosso pai na fé. Por quê? Porque apesar de desobedecer a Deus, apesar de mentir, apesar de entregar sua esposa para ser entregue para outro homem, Abraão nunca desdisse aquilo que Deus disse. Amém? Esse é o princípio da fé, ok? A língua é algo extremamente importante. Salmo 39, vou ler este salmo diz o seguinte. Salmo 39, verso 1. Eu disse, guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua. Vou repetir, Salmo 39, verso 1. Davi disse, eu disse, guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua. Oxe, a gente não delingue, não é com os atos? A gente não peca, não é com os atos? Escute. Enfrearei a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim, ou seja, frearei a minha boca. Com o silêncio fiquei como mudo, calava-me mesmo acerca do bem, mas a minha dor se agravou. Aqui ele fala, incendeu-se dentro de mim o meu coração enquanto eu meditava. Se acendeu um fogo, então falei com a minha língua. Veja, o momento de falar com a língua, quando o coração arde, que você não se controla no espírito. Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto eu sou frágil, buscando a fragilidade, porque a palavra diz, quando eu digo eu sou fraco, aí eu estou forte. Provérbios, capítulo 18, verso 21, diz, a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que ama comerá do seu fruto. Vou repetir. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Então nós vamos entrar agora na questão da fé. No discipulado passado eu falei que fé, e nós somos atingidos por essa Bíblia. O nosso conceito de fé é um conceito de fé caótico, pervertido, deficiente e diferente do conceito de fé judaico. Por quê? João Ferreira de Almeida, quando ele começou a traduzir a nossa Bíblia, ele tinha 17 anos. Traduziu 3 vezes o Novo Testamento e uma vez o Velho. Quando chegou em Ezequiel, ele morreu com 65 anos. Então, a palavra fé, na língua latina e espanhola, isso é importante entender, porque muita pessoa pensa que anda em fé e não é fé. Não é confiar. Fé não é esperar. Fé não é andar se chicoteando, isso é autoflagelação. Fé não é crer. Fé não é crer. Fé não é esperar. Fé não é ser fiel. Aí você me pergunta, o que é fé? A palavra fé no hebraico, a nossa palavra fé, tu tem fé? Tenho. Aí a pergunta vai, tu tem uma religião, tu tem uma crença, tu tem uma confiança, tu confia, tudo isso é fé para a gente. Mas no hebraico, nos nossos pais judeus, fé significa emuná. E a palavra fé pura só se liga a dois outros verbos. A palavra fé no hebraico, ela só ocorre 7 vezes no Velho Testamento.
7 vezes, e ela só se liga a 2 palavras, crer e obedecer. Não existe fé sem obediência. Emuná é uma raiz da qual emana 4 palavras: prática, fidelidade, obediência e amém. E se nós olharmos essas 4 palavras, fé, obediência, prática e amém, nós vemos que não são 4 palavras, mas toda a palavra de Deus é uma semente. É como se a palavra fé fosse uma semente plantada. E essa palavra, primeiro, nascesse com suas raízes, fidelidade. Depois vem o caule, obediência. Depois vem prática. Depois vem o amém. Depois que posso ter a prática, depois e a obediência e o amém, a confirmação. São 4 estágios. Alcançar fé são estágios. Como a passagem que diz: o que o pulgão comeu, o gafanhoto comeu, o que o pulgão deixou, aquilo é o mesmo bicho. Esse bicho é um só, porque ele nasce como uma pulpa, é a lagarta. Depois ele se desenvolve, vira gafanhoto. Depois que ele se vira outro é o mesmo bicho. E a palavra fé é a mesma coisa. Primeiro você confia, depois você pratica, depois você obtém força, fortalecimento, e depois vem o amém. Fé é uma substância. Quando você olha o conceito de fé em Hebreus capítulo 11 e lê: fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Aí você vem para os textos originais, que o texto mais original que existe é da King James, 1611. Fé é uma substância. Fé é a substância das coisas que se esperam. Substância das coisas que se esperam. Não fundamento das coisas que se esperam. O nosso texto de fé de Hebreus capítulo 11 não é um conceito de fé, é um conceito de esperança. E esperança espera. A fé possui. Vê? Pode se estar um pouco diferente, porque nunca se ouviram isso, eu mesmo nunca ouvi isso. E vou repetir, essa palavra que eu estou dando aqui, assim como a outra que eu comecei, você pode procurar isso em toda a internet, você não vai encontrar. Porque isso foi me dado num sonho. Em um sonho, eu sonhei, estava deitado em minha cama, fui levado a um determinado lugar, fiquei de frente a determinadas pessoas, e isso só cabe a mim, e foi-me dito algo, uma palavra, que desenrolou toda essa mensagem. Aqui você vê fé, o firme fundamento das coisas que se esperam como se embaixo. Você pode imaginar o fundamento da casa é a casa? Não. É o alicerce, ele não é a casa. Fundamento da casa não é a casa. Agora veja, por que essa celeuma toda? Porque o justo viverá pela fé. Existe alguma coisa demasiadamente impossível para Deus? O anjo perguntou: existe alguma coisa demasiadamente impossível para Deus? Eu digo há. Pois é impossível de Deus ser agradado por um homem que se aproxima dele sem fé. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele é galardoador daquele que se aproxima dele. É impossível Deus se agradar de quem não tem fé. Então, saber realmente o que é fé é extremamente importante. As pessoas estão indo em cima de confiança, em cima de esperança. Você quer ver o que é esperança? Pai, Jesus, eu sei que Jesus curou, eu sei que Jesus tem poder para me curar, mas olha a minha situação. A minha, eu sou muito. Eu sei que Jesus pode te curar. Isso é esperança. Isso é chegar no limite da terra de Canaã com os 12 espias, olhar e dizer:
verdadeiramente a terra é boa, verdadeiramente tem uvas, verdadeiramente é grande, bonita, tem tudo o que Deus disse, mas tem gigantes, não podemos tomá-la. Aí tem que aparecer dois doidos e dizer, somos mais do que suficientes para tomá-la. Ok? Então o conceito de fé que temos nas nossas Bíblias latinas são conceitos de fé deficiente, é esperança. A fé é uma substância. Agora nós vamos entrar. Jesus chega, e eu voltando agora, para a árvore, e ele chega e se aproxima, procura figos. Procura figos. Não acha, é uma figueira. E Jesus diz, nunca mais nasça, olha a palavra, nunca mais nasça frutos de ti. No outro dia, Jesus passou pelo mesmo lugar, os discípulos passando, olharam para a árvore e viram que a árvore estava seca e se maravilharam. Jesus disse, estão maravilhados porque a árvore secou? Em verdade vos digo, que se disserdes a esta montanha, mova-te daqui para lá, e tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, sai daqui e vai para acolá, e ele fará. Aí nós, devido a esses conceitos errôneos e equivocados de fé, dizemos assim, oh Jesus, se eu tivesse uma fé tão pequenininha assim, Senhor. Só que Jesus não estava falando da menor fé, Jesus estava falando da maior fé. Porque Paulo em 1 Coríntios disse, se eu tiver tudo e não tiver amor, não sou nada. Se eu tiver fé tamanha, a maior fé no original do texto grego hebraico, que mova montanhas, a maior fé que mova montanhas, onde é que está isso? Está onde Jesus falou. E não tiver amor, nada serei. Fé e amor são substâncias primas. São substâncias primas, porque o amor é a essência do próprio Deus. A esperança espera, a fé possui. E o amor é sobre todos. E eu vou dizer já já. Então, quando Jesus disse que a fé do tamanho de um grão de mostarda era suficiente, ele estava dizendo que era uma fé tão grande que se materializou. Você podia ver, era como poeira, você não vê a fé. O mundo, pela palavra de Deus, foram criados. A fé está aqui, no ar que você está respirando. Mas você não vê, a fé está aqui. Mas nós não vemos com esses olhos. Nós precisamos caminhar em fé. E como caminhamos em fé? Falando a palavra. Porque a palavra é um carro que tem dentro dele a fé. E não a nossa fé, a fé de Deus. Então, quando você obedece à palavra, você, como eu já falei, para quem viu o vídeo, viram os vídeos? O pessoal descendo do caminhão, você se carrega de fé. Você fica cheio de fé. E você não pode desdizer o que você falou. Ah, eu posso fazer, você vai falando, vai uma hora, o teu corpo, a tua alma e o teu espírito vão obedecer o que você está falando. Disse Deus, haja luz e houve luz. João capítulo 1, verso 1, diz, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Depois de Adão, não houve mais nenhum filho de Deus, a não ser Jesus. Adão era o filho de Deus e o filho do homem. Depois que a Jesus nasceu, ele pergunta, quem dizem os homens ser o filho do homem? Porque Adão era o filho do homem. Porque o homem era aquele de quem ele foi feito a imagem e a semelhança.
Imagem requer conceito. Semelhança requer molde. Quando Adão caiu, toda a humanidade caiu com ele, porque todos os filhos de Adão são filhos do Adão pervertido. Não do Adão que chamava a existência, não do Adão que nomeava as coisas, não do Adão que andava com Deus, mas do Adão que se escondeu, o Adão que mentiu, Adão que culpou Eva, Adão pervertido. Então, depois daqueles, nenhum daqueles foram filhos de Deus, mas filhos de Adão. Então, nenhum ser humano tinha a capacidade de fazer o que Adão fazia. Escute. Nenhum ser humano tinha a capacidade de fazer o que Adão fazia. Até Jesus chegar e dizeis, recebeis o Espírito Santo. Agora, você pega João capítulo 1 e lê, e tira aquilo de Jesus. Foca em você agora. Você recebeu Jesus? Aceitou Jesus? O Espírito Santo está em você? Você é filho de Deus? Muito bem. O que é um filho de Deus? O que Jesus nos chamou em João 10,34? Eu estou dizendo que vocês são deuses? Não. A palavra de meu Pai diz a todos aqueles a quem a palavra é dirigida, recebeis o Espírito, são deuses. O que um Deus Todo-Poderoso, 10 vezes no primeiro capítulo de Gênesis fez? Disse Deus, haja luz e houve luz. Disse Deus, haja mar e houve mar, e viu Deus mar. Disse Deus, haja terra e houve terra, e viu Deus terra. Disse Deus, haja céu e houve, disse. O que um filho de Deus faz? Diz. Acabou. Ah, mas Jesus andou sobre a água. Irmã, quero que você entenda. Tudo isso aqui é fé. Jesus andou sobre a água, é maravilhoso. Nós fazemos isso o tempo inteiro. Que loucura é essa? Deixa eu lhe explicar algo. Você olha para isso aqui e pensa que isso aqui é sólido. Isso aqui não é sólido. Quando você pega uma gota d'água e vai no microscópio, e vai ampliando, fica tudo grande. Existem microscópios mais poderosos. E tem um microscópio que vai além. Aí o microscópio foi além, entre um livro e uma mão humana. Você tem a impressão que você está segurando o livro, você não está nem tocando no livro. É como dois ímãs afastados. O que dá a sensação que você está tocando no livro é teu tato, é tua mente. Mas você não está tocando no livro. Você não está nem sentado nessa cadeira, você não está tocando na cadeira. Você está aí, mas você não está tocando na cadeira. Tudo pela palavra de Deus foram criados, de maneira que o mundo e tudo que se vê foi feito pela fé. Entende? Agora, os nossos conceitos de fé são ambíguos. Se eu perguntar para você qual o contrário de luz, você vai dizer trevas. Qual o contrário de quente? Você vai dizer frio. Mas deixa eu te dizer, o escuro, as trevas, o negro, não é o contrário de branco. Porque o branco foi uma criação de Deus. O negro é a ausência de branco. O diabo não cria nada. Se eu disser para você qual é a diferença? E o frio? O frio não é o contrário de quente. O frio é a ausência de calor. Porque calor é vida. E só quem cria vida é Deus. O diabo não cria nada. E qual é o contrário de fé? Aí você vai me dizer incredulidade. Aí eu te digo não. Incredulidade, escute isso, irmãs. Escute. Agora eu estou entrando num degrau um pouquinho acima para quem vai orar. Ok? Não é incredulidade. Incredulidade é um atributo do pecado. Você peca, é pecador e desobedece. O oposto de incredulidade
é credulidade. Aquele que crê, obedece. Aquele que não crê, desobedece. E crer não é ter fé? Não. Crer é quando você pega a fé que você tem e você atravessa Canaã. Ok? Isso é crer. Você pega a fé que você tem e atravessa Canaã. Senhor, acrescenta minha fé. Senhor, aumenta minha fé. Senhor, não deixa eu perder a minha fé. Combati o bom combate, corri a carreira, guardei a fé. Guarda o que tens para que não seja tomado a tua coroa e outro não venha. É uma substância, você aumenta, você diminui, você guarda. Então, incredulidade não é contrário de fé, é contrário de credulidade. Então, porque Deus não tem opostos. Deus é Deus. O Shema Israel diz o seguinte, e isso é dito todo dia em Israel. É uma oração, a maior oração, que foi de João capítulo 17, dita por Jesus. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é um, fora dele não há Deus. Aí Jesus completa, e conhecer a este único Deus é a salvação. Fora de Deus não há outro Deus. Satanás não é um Deus, ele não cria nada, ele só perverte aquilo que Deus fez. Então Deus e seus atributos não podem ser opostos do diabo, de Lúcifer. Então quem é o oposto de Lúcifer? Gabriel e Miguel. Lúcifer não é o oposto de Deus. Amém? Muito bem. Mas Lúcifer usa o conceito de anti com os atributos de Deus. Por quê? Porque em Ezequiel capítulo 28, ele disse em seu coração, subirei até o céu, tomarei o trono de Deus e serei adorado como Deus. Ou seja, eu vou fazer do céu melhor. Eu vou substituir Deus e vou tomar a adoração de Deus. É por isso que o anticristo não é aquele que se revolta contra Deus, não é aquele que se revolta contra Cristo, não é aquele que é contra Cristo, mas é aquele que quer ser substituído, ser aceito em Jerusalém e adorado como o próprio Cristo. Eu vim em meu nome, disse o Senhor, e vós não me recebeis. Virá outro em seu próprio nome e vós o recebereis. A Bíblia trabalha, Satanás trabalha para lutar contra Deus nos conceitos de anticristo, antifé. Então, anticristo é aquilo que quer tomar o lugar de Cristo para ser adorado como Cristo e perverter o ensinamento de Deus. E o que é a antifé? O que é que Satanás coloca na nossa vida, na nossa frente, que quer tomar o lugar da fé, ser substituída a fé e prejudicar os crentes e produzir resultados semelhantes como a fé? Não é incredulidade. A Bíblia tem 365 vezes em seu texto, 364. Uma vez para cada dia do ano, a palavra, não temas. Não temas. Quando Josué substituiu Moisés por 3 vezes, Deus falou, ser valente, ser valente, ser valente. Não temas, não temas, não temas. Porque é o medo que é a antifé. É o medo que produz resultado. Cri, por isso falei, disse Paulo. Tudo aquilo que tu falar, Novo Testamento, tudo aquilo que tu temer, virá sobre ti. Não é isso que tem escrito no Novo Testamento? Tudo aquilo que tu temer, virá sobre ti. Portanto, não temais. O medo produz um efeito, porque você usa ele como fé e ancora ele na palavra. Você entende? Você pega a palavra e como você é um filho de Deus, e tudo o que você fala, embora você ache que seja, ninguém está ouvindo, ninguém está... Escute. Tudo o que você abre a sua boca para falar acontecerá. Mais cedo ou mais tarde.
E se você exercer fé sobre isso, pior ainda. Como é exercer fé? É você falar e agir de acordo. Porque Deus busca os adoradores que os adorem em espírito e em verdade. Aqueles adoradores que falem a palavra espírito, porque a primeira epístola de João diz, o espírito e a palavra são um. E em verdade que andem de acordo com aquilo que falam. Não são hipócritas. Se você pega uma criança dessa e diz que isso aqui é quente, ela não vai pegar. Ela está agindo de acordo com o que ela ouviu e de acordo com o que ela viveu. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Está vendo como o conceito é pervertido? Porque a fé vem pelo ouvir e o obedecer a palavra de Deus. Menina, tu tá me ouvindo, Sofia? Muito bem. Sofia, tu não me ouviu não? Por que tu não me ouve? O conceito é, tu não me obedece não? Por que tu não me obedece? A fé vem pelo ouvir e o obedecer a palavra de Deus. Essa é a escritura que está no conceito original. Aí você cria fé. Mas quando você tem medo e você anda de acordo com aquele medo, a palavra de Deus diz, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, porão a mão sobre os enfermos e eles ficarão curados. Aí você olha para a escritura, está doente, mas eu vou tomar um comprimidozinho. Nada contra o comprimido. E isso vem de acordo com a revelação de cada um. Ok? Mas você tem que agir de acordo com o que a palavra de Deus diz. Aí a menina está com febre, vamos levar para o hospital. Vamos, mas primeiro ora. Não, deixa para orar depois, leva para o hospital. Você está agindo de acordo com o que a escritura diz. Você está crendo, você pegou a fé. Você não pode agir, mas o medo te faz afundar no mar. Ainda que Jesus esteja diante de nós, dizendo vem, e nós começamos a andar, de repente o diabo começa a se levantar. As situações começam para provocar mesmo, para ver. Porque Deus te promete uma coisa, Deus promete, isso é toda a Bíblia, isso é bíblico. Se Deus diz para você, eu vou te dar um carro, estou dando um exemplo, não sou esse tipo de pregador que prega casa, carro e apartamento, não. Ele vai te provar para ver se você é digno do carro, depois ele te dá o carro. Abraão, eu vou te dar um filho, 25 anos provou Abraão. A viúva de Naim, a viúva de Sarepta de Sidom, provados. Então, eu não sei nem quanto tempo eu estou aqui já espero que seja meia hora. Eu espero que essa primeira parte tenha sido entendida. Não tenha medo. Não deixe Satanás ancorar a sua fé com medo. Porque se você fala algo com medo, isso vai acontecer. Eu conheci um irmão no período do Covid. E foi logo depois de eu ter recebido o início dessa mensagem. Essa mensagem veio para mim, ela é grande, eu nem risquei a superfície dela. Ela é enorme, porque ela vem desde o Velho Testamento. Somos deuses. Foi Jesus que disse. Mas o diabo não quer que nos reconheçamos, mas somos deuses que vamos ser adorados. Não, somos deuses para seguir a vontade de Jesus, obedecer, seguir o caminho dele, conhecer sua vontade, e se estivermos na sua vontade, tudo acontecerá. Se a nossa oração, nossos motivos e objetivos estiverem de acordo com a vontade dele, nada para de frente à nossa oração. Ok? Se a minha palavra estiver em vós, e vós estiverem em mim, pedirei tudo o que quiseres, e vos será feito. Nossa. Então o que o diabo faz? Lança medo. Aí ele disse para mim, irmão, eu estou morrendo de medo desse Covid. Eu disse, irmão, nós temos o sangue de Cristo por nós, mas eu morro de medo dessa doença. Eu tenho medo demais. Eu nem me vacinar eu fui, mas eu tenho nojo dessas vacinas. Infelizmente, quando você crê, você fala. E ele não está mais conosco. Quando você crê, você fala.
Você pode estar totalmente doente. Jesus te curou? Ele me curou. Eu sou cego. Jesus te curou? Jesus me curou. Ele me curou. Não interessa se eu estou sentindo, não estou vendo, Ele me curou. Ele me curou. E o seu corpo, a sua vida, o teu mundo, assim como haja luz, criou um mundo. O teu mundo vai se moldar o que tu diz, se você não desdizer o que você disse, com os teus atos, com tua vida. Se tu vai, diz e peca, você vai trazer medo e castigo sobre você. Por isso Jesus disse, vai e não peques mais, para que não te ocorra coisa pior. Porque se você vai e obedece, você traz vida e fé. Mas se você vai e desobedece, você traz morte sobre você. Amém? Deus abençoe. Então agora eu agradeço a presença das irmãs e se alguma tiver alguma dúvida, depois eu posso responder. Ou no outro eu posso responder algumas dúvidas específicas, tá certo? Em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço por essa palavra. Continua nos abençoando agora na oração que segue, Pai. Em nome de Jesus. Amém.